E por que que eu tô brincando renova, Felipe Luiz? Porque eu acho que isso daqui seria pior pra nós, tá? Sei que não vai estar aparecendo pra vocês por conta do desfoque da câmera, mas a página, uma das páginas que eu sigo, Liberta da Depre, lá no X, ela postou o seguinte: o Flamengo já chegou a um acordo verbal com o Arthur Jorge do Al Rayyan e o técnico português está pronto para assumir o clube caso a negociação com o Felipe Luiz fracasse. Bom, família, vamos ver o que o Jorge Igor tem a falar em relação à negociação entre Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo. Não o Felipe Luiz, mas sim o seu empresário. Que então, assim, tá naquela um impasse ali, até agora não renovou. E há risco de não renovar. E já nos bastidores falando sobre um novo técnico para o Flamengo. Então, vamos ver qual a situação hoje em relação ao Flamengo e Felipe Luiz. Vamos comigo, galerinha, vamos lá. Em que pé estamos na história Felipe Luiz, Flamengo, renovação de contrato? O Diogo Dantas, no jornal O Globo, publicou ontem, às 3h38 da tarde, a seguinte matéria: Felipe Luiz pede ao Flamengo salário de Abel Ferreira e negociação trava na reta final do contrato. Acordo precisa sair até o dia 31, quando termina o atual vínculo. Hoje é dia 27, então faltam 4 dias para o contrato terminar. Pela apuração do Diogo Dantas, o que está pegando é o salário. Aliás, a Emanuele Ribeiro, que é setorista do Flamengo no GE. Globo, também já tinha trazido essa informação. Que os detalhes, eu estou vendo muita versão circular aí sobre multa, que a multa está emperrando, é porque o Flamengo precisa se proteger, caso ele queira sair para a Europa, ele nem tem as licenças ainda. Começou a surgir uma narrativa, não sei de onde saiu, muito estranho, mas segundo a apuração da Emanuele, multa está resolvido. Bônus, multa, tempo de contrato que seria até 2027, tudo isso já está ajustado entre Flamengo e Felipe Luiz. Não tem nada de multa emperrando, não. O que está emperrando, segundo a Emanuele Ribeiro, segundo o Diogo Dantas, veja que são vários profissionais indo na mesma direção, é a questão do salário. O Felipe Luiz teria pedido um salário equivalente ao do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Então, do que nós estamos falando? O Abel tem um contrato com o Palmeiras que prevê vencimentos de 5 milhões de euros por ano. Tenha calma, presta bem atenção, não é por mês. 5 milhões de euros por ano. Então, se você converte e traz para o real, isso dá mais ou menos 2 milhões e meio de reais por mês. É o salário do Abel. Esse salário que o Abel atualmente recebe no Palmeiras, ele é quase 10 vezes maior o salário atual do Felipe Luiz. Felipe Luiz, na Série A do Campeonato Brasileiro, foi o técnico com o menor salário. Nessa última Série A, o técnico campeão ganhava menos, por exemplo, que o técnico do Mirassol, o Rafael Guanais, que fez um excelente trabalho também. Mas é um clube estreante na primeira divisão, um clube muito menor, de uma cidade bem pequena aqui do interior de São Paulo. Então veja, seria um salto grande no salário do Felipe Luiz. E o Flamengo estaria endurecendo essa negociação, não chegando num primeiro momento no valor que o Felipe Luiz pretende. Nesse valor pedido pelo Felipe Luiz, segundo a matéria do Diogo Dantas, também tem uma comissão para o Jorge Mendes, que é o empresário. 10% seria a comissão, é o cara que está à frente dessas tratativas com o Flamengo. E aí estamos no famoso cabo de guerra que eu sempre digo das negociações. 2 lados numa mesa, um lado puxa para si, o outro puxa para si, até ver onde vai. Até ver quem tem mais força, ou se de repente a corda vai partir, e aí vai cada um para o seu lado. Então, dado o contexto, agora vamos lá, vamos à minha opinião. Tenho várias sobre esse assunto. Primeiro, está claro, independentemente se você concorda com o salário de 2 milhões e meio de reais por mês, 3 milhões de reais por mês, independentemente se você acha que é exagero ou não, se você acha que os valores praticados deveriam estar numas prateleiras abaixo, independentemente disso, você há de convir que o salário do Felipe Luiz está defasado. Concorda? Não dá para o Felipe Luiz, o técnico que teve os melhores resultados do futebol brasileiro em 2025, um técnico que, quando chegou no Flamengo para o time principal em outubro de 2024, 2 meses depois, um mês depois, já estava ganhando Copa do Brasil, um trabalho fantástico, não dá para esse cara ser o 20º treinador mais bem pago da Série A, o último entre os treinadores da Série A. Isso não faz o menor sentido. Então o salário dele está abaixo daquilo que ele realmente vale. Tem que ser Agora, claro que essa coisa do valor é algo... Cada profissional tem uma noção do quanto vale.
E aí o mercado determina, o mercado regula, o mercado afirma, olha, tá correta essa tua avaliação. Ou o mercado diz, não, você superestimou teu valor, teu potencial, tua capacidade, peraí, vamos trabalhar em bases mais realistas, é assim que funciona. Negociação é isso aí. Então, o Felipe, ele está no direito de pedir o salário que ele deseja, porque todo profissional tem esse direito. O Flamengo está exercendo o direito dele de tentar algo que traga o retorno esportivo, mas que financeiramente faça sentido dentro do planejamento dele. Então, até aí, cara, não tem vilão, não tem mocinho nessa história, tá todo mundo vendo o seu. Entenda que são profissionais do futebol. Por mais que o Felipe ame o Flamengo, foi campeão como jogador, foi campeão como treinador, tenho certeza que o Felipe tem um carinho enorme pelo Flamengo. Mas ele tem que pensar na carreira dele, ele tem que pensar na família dele, ele tem que pensar no futuro dele. É super normal. Tenho certeza que o Flamengo tem enorme carinho e gratidão pelo Felipe Luiz. Mas antes de qualquer coisa, o Flamengo tem que pensar no orçamento dele, nas contas dele, nos recursos dele. Então, não tem vilão nem mocinho. Agora, eu acho que um clube tão saudável financeiramente como o Flamengo tem a capacidade, pode se dar ao luxo de pagar ao Felipe Luiz, ao seu treinador, que já provou a sua competência. Não é um cara que chegou ontem, fez um trabalho de 3 meses, ganhou um campeonato carioca só, chegou e falou, agora eu quero 2,5 milhões, 3 milhões. Não é isso, né? É um cara que, em 14 meses, comprovou com a sua competência. Entregou, tá aqui, ó. Uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, um Carioca, um Brasileiro, uma Libertadores e um vice de Mundial quando a gente perdeu nos pênaltis. Tá aqui, ó. Esse é o meu trabalho. Porra, trabalharaço. Ele entregou. Então ele está em condições de pedir. E o Flamengo, por tudo que arrecada, pela força que tem, pela saúde financeira que tem, é um clube que tem condições. A questão aqui não é que o Flamengo não tenha condições de pagar os 3 milhões que o Felipe Luiz está pedindo por mês. Parece que é nessa faixa aí. Não é isso, né? Isso não está em questão. O Flamengo tem. O Flamengo tem. Agora, o Flamengo entende que determinados valores ele não quer trabalhar. Com determinados valores ele não quer trabalhar. Ele quer trabalhar em outras bases e é direito dele. Só acho que correr o risco de perder um profissional do nível do Felipe Luiz por, sei lá, qual deve ser a divergência? 500 mil? 800 mil por mês? Qual deve ser o... Faz sentido? Perder um cara que te entregou tanto em 2025 e muito provavelmente te entregará muito em 2026? Tem o domínio do vestiário, tem um excelente trabalho, é estudioso, é o melhor técnico brasileiro em atividade. Tranquilo a gente afirmar isso, né? Técnicos nascidos no Brasil que estão no mercado hoje, mesmo com 1 ano e 2 meses de carreira no profissional, estamos falando do melhor treinador brasileiro da atualidade. No momento é ele. Desculpa, não é o Tite, desculpa, não é o Dorival, desculpa, ainda não é o Rafael Guanais, não sei se virá a ser um dia, né? Não é nenhum desses caras. Com todo respeito, temos profissionais experientes, com muita bagagem, excelentes do futebol brasileiro, mas hoje não é o Cuca, não é o Abel Braga, não é. Com todo respeito, nós estamos falando do Felipe Luiz, melhor treinador brasileiro da atualidade. Eu, se fosse o Flamengo, não correria o risco de perder um cara como esse, de interromper esse trabalho. Não correria o risco. Claro que se o Felipe me faz uma proposta irreal, aí realmente fala, pô, Felipe, você está querendo 5 pau de salário por mês, 10 milhões por mês, isso aí é impossível. Agora, um salário compatível com o salário do Abel Ferreira, que está entre os mais bem pagos do Brasil e mais vitoriosos dos últimos anos, eu acho que faz todo sentido. Porque o Felipe Luiz conseguiu, nesses 14 meses, fazer um trabalho muito melhor que o do Abel dos últimos 2 anos, porque Flamengo e Palmeiras são os times hoje dominantes que disputam a supremacia do futebol brasileiro. A minha impressão, a minha percepção é que o Felipe não está fazendo um pedido irreal. É um salário alto? É, mas são as bases atuais do futebol. O futebol trabalha nessas bases, tanto que o Abel recebe aquilo que o Felipe Luiz quer receber. Por quê? Porque o futebol brasileiro, porque o Flamengo, porque o Palmeiras tem capacidade de pagar salários dessa monta. Então não me parece irreal. É puxado? É puxado. É uma esticada na corda? É uma esticada na corda. Mas o Felipe tem argumentos a favor dele para esticar essa corda. Então eu, se fosse o Flamengo, não perderia. BAP!
Tem que soltar aí a grana, meu filho, tem que abrir o cofre. Eu não perderia um profissional do quilate do Felipe Luiz. Não acho, pelo que a gente ouve do faturamento, pelo que o próprio Flamengo expõe, pelo que o próprio BAP, na reunião para sócios na segunda-feira, revelou, não acho que o Flamengo terá dificuldades para fechar as suas contas, não terá qualquer dificuldade para fechar as suas contas, caso ofereça, caso aceite a pedida salarial do Felipe Luiz. Acho que não. Acho que é uma questão mesmo conceitual, né? Pessoas que trabalham em área financeira, tesouraria, costumam falar muito isso. Pô, gasto é igual a unha, você tem que cortar todo dia. Por mais que a empresa esteja saudável financeiramente, você precisa ser responsável. E um dos segredos do sucesso do Flamengo é justamente essa gestão responsável dos recursos do clube. Responsabilidade. Eu não vou defender loucuras. Só que eu acho que o que o Felipe Luiz está pedindo não é loucura. Eu acho que está dentro do que hoje ele está valendo, porque a valorização dele em 2025 foi brutal, absurda e merecida, e dentro daquilo que o Flamengo pode pagar. Uma coisa é você pedir 3 milhões de reais por mês de salário ao Flamengo. Outra coisa é você pedir esse salário ao Coritiba, que está voltando para a Série A, ao Atlético Paranaense, ao Clube do Remo. Não tem como, não tem condição. Eu já achei que a coisa ia caminhar para um final feliz. Hoje já não sei. Começou a vazar a história de Arthur Jorge. Talvez já tenha acontecido um contato, um acerto. Se o cara não ficar, você vem. Ou talvez seja algo plantado para forçar o empresário do Felipe Luiz a acertar nas bases que o Flamengo quer. Tipo assim, você não vai querer não? Já tem um cara esquentando a tua cadeira aí, hein? Se levantar, o cara já senta. Ele tá só esperando. Vai ou não vai? O Flamengo não vai fazer muita questão. Então eu acho que tem um jogo psicológico aí de renovação. Mais duas coisas. Uma preocupação que eu acho que o torcedor do Flamengo deveria ter nesse momento. As sequelas... Vamos imaginar que o Felipe Luiz fica. Eu até acho que vai ficar. Já achei mais, mas ainda acho. Vamos imaginar então, cenário positivo, permanência do Felipe Luiz. Quais sequelas esse processo de negociação vai deixar? Vai ficar tudo bem, todo mundo vai entender que, beleza, é isso mesmo, negociação, o pau quebra, mas vem cá, tamo junto. Ou vai ficar vai ficar um desgaste nessa relação, e aí na primeira sequência de resultados mais difíceis, né, na primeira derrota em clássico, no primeiro título perdido, de repente começa perdendo uma Supercopa do Brasil no início do ano e tal, como é que vai ser isso? Eu tenho essa questão, tenho dúvidas. A gente sabe que o BAP não é uma figura fácil no trato, longe disso, né? Longe disso. Então, esse eu acho que é um ponto de atenção. Claro que a conversa está sendo tocada pelo Jorge Mendes, é um empresário com o Boto, né? O BAP fica num canto esperando o relatório do Boto, o Felipe Luiz fica do outro lado esperando, do outro canto, do outro lado, esperando o que o Jorge Mendes vai dizer para ele. Mas é óbvio, né? A gente sabe que são as duas figuras centrais nesse negócio. Como fica essa relação depois disso? Zerou, renovou, zerou, esquece o pau que a gente quebrou na renovação ou não? Tenho essa dúvida. Segundo ponto, para fechar. Esse episódio, ele vai mostrando que definitivamente 2025 encerrou o portal, fechou o portal, virou a página, ou rasgou a página, ou jogou fora a página, Jorge Jesus no Flamengo. Acabou, porque você não ouve mais falar em Jorge Jesus. Fechou esse portal. Você tá falando de Arthur Jorge, não sei mais quem, mas ninguém fala de Jorge Jesus. Chega, né? Chega. Que bom que essa página virou. E muito da virada dessa página, do encerramento desse capítulo, do fechamento desse portal, se deve a Felipe Luiz, ao ano de 2025 que o Felipe Luiz teve. Porque muita gente ficou naquela sensação de que, acho que ninguém mais vai conseguir fazer o que o Jorge Jesus fez, né? Ganhar Libertadores, ganhar Brasileiro no mesmo ano. Ele ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, ganhou Supercopa. Tudo bem que ele estava desde o início da temporada, o Jorge Jesus chegou no meio da temporada. Mas ganhou Supercopa, ganhou o Carioca, foi para a final do Mundial, fez um grande papel na final do Mundial. Acabou. O Flamengo pode, e 2025 provou, que o Flamengo pode viver outros anos mágicos como 2019. Talvez o encanto das atuações do time de 2025 não tenha sido o mesmo de 2019. Talvez não tenha tido no time de 2025 uma figura iluminada, com uma aura de decisão pairando sobre ele, como tinha o Gabigol. Verdade, era outro contexto. Mas essa equipe foi muito vitoriosa, mais vitoriosa do que a de 2019. Mais. Então,
Acho que virou essa parte, acabou esse assunto. Jorge Jesus, que bom, que fique no coração do torcedor do Flamengo toda a lembrança da virada, do drama contra o Emelec, do 5-0 do Grêmio, dos 2 gols do Gabigol depois dos 43 do segundo tempo, do ótimo jogo que fez contra o Liverpool, né? Que fique isso na memória do torcedor do Flamengo. Mas Jorge Jesus siga a vida dele e o Flamengo, ó, muito bem, obrigado, seguindo a vida dele. E acho que seguirá melhor ainda a vida dele se renovar com o Felipe Luiz. É o que eu penso. Você pode pensar totalmente diferente. Deixa a tua opinião nos comentários, se você concorda, se você discorda. Na minha opinião, acho que o Felipe Luiz deveria aceitar o que está sendo proposto já. Eu acho que chegou num teto bom. Não é porque, gente, o Abel Ferreira ganha que ganha no Palmeiras, que o Felipe Luiz tem que ganhar também. Ah, mas ele entregou vários títulos do Flamengo. Sim, entregou. Mas é o primeiro ano dele. Então, ou seja, na minha opinião, o que já está sendo proposto na mesa dos valores, então o valor, ele vai ganhar 10 vezes mais do que ele ganhava antes. Que já era, eu achava pouco que ele ganhava realmente, mas como era o primeiro ano dele, então não tinha como pagar mais do que pagou mesmo, na minha opinião. Porque se você for olhar bem, de 19 para cá, que o Flamengo tá ali no auge, ali brigando por títulos quase todo ano, o Flamengo teve vários técnicos interinos, técnicos principais, tem ali, se vocês for olhar bem, de 19 para cá, o Flamengo teve vários técnicos, teve técnicos interinos, teve técnicos principais, passou ali o Jorge Jesus, fez um grande campeonato 19-20 ali com o Flamengo, vários títulos. Rogério Ceni foi campeão pro brasileiro com o Flamengo 2021 ali naquele ano. Tivemos também Dorival Júnior também foi campeão da Libertadores. Então, ou seja, nós tivemos de lá para cá vários técnicos. E todos os técnicos, poxa, teve ano que não ganhou nada? Teve, mas tipo assim, o Flamengo sempre teve ali em cima ali. Então, ou seja, de 19 pra cá, o Flamengo teve vários técnicos e vários técnicos campeões. À toa que o Flamengo do 19 pra cá tivemos 3 Libertadores. 4 finais e 3 Libertadores. Então, ou seja, não foi só o técnico que fez o Flamengo ser campeão, foi um pacote. O técnico é uma peça importante no time? É. Mas se não tiver um bom elenco, gente, não adianta também. Você pode botar o melhor técnico. Pega lá o técnico do PSG, traz pra cá, bota qualquer time aqui. Não quer dizer que vai ser campeão de tudo. Não adianta. Se você não tiver um elenco, um time bom, não adianta. Vai botar quem você quiser aqui, que não vai ser campeão. Então você tem que ter um técnico bom e também um time bom. Então, ou seja, o Flamengo tem tido vários times excelentes no seu elenco ali. Um time massa. O Flamengo tem montado de 19 pra cá. E os técnicos têm ajudado a trazer conquista. Então o técnico não é a ferramenta principal. É uma peça importante, mas não a principal. Então, ou seja, eu acho que pra mim, o Flamengo não tem que soltar toda a grana que o cara tá pedindo mesmo. Não tem que fazer isso. Apesar do o Felipe Luiz ter conquistado todos os títulos esse ano. Então você ganhou quase tudo que disputou. Então o Felipe Luiz foi excelente, realmente foi. Mas o Flamengo não tem que abrir mão, só porque o cara ganhou tudo agora, tem que abrir mão do dinheiro e botar todo o dinheiro na mesa que o cara pediu. Não tem. Eu acho que as duas partes têm que brigar mesmo pelo que quer. Mas na minha opinião, o Felipe Luiz deveria aceitar o que está sendo posto na mesa. E é isso aí. E o ano que vem, se realmente conquistar tudo de novo, aí vai mostrar realmente o seu valor. Aí talvez poderá se impor mais e o Flamengo realmente pagar mais do que o que ele tá pedindo. Mas a princípio já tá bom que tá ali, pra mim, na opinião, é aquilo ali mesmo. E se não quiser, tem outros técnicos que vai querer vir pro Flamengo. O Flamengo traz outros técnicos aí, tá sendo vários técnicos botados na mesa aí. Então, na minha opinião, eu acho que o time do Flamengo tá certo realmente em brigar pelo time. Porque nenhum jogador, nenhum técnico é maior que o time. Não só no Flamengo, tá, gente? Em qualquer clube brasileiro, qualquer clube de fora, ninguém é maior que a instituição. Não existe isso. Senão acabou. Beleza, galerinha? Essa é a minha opinião. Deixa no comentário o que você acha, qual a sua opinião, o que você acha do Felipe Luiz tá certo em não aceitar o que o Flamengo está propondo e se o Flamengo tá certo em segurar os valores pedidos pelo Felipe Luiz. Comenta aí embaixo, deixa seu comentário. Valeu!